Bem, estamos aqui de novo, dando continuidade às respostas com as devidas referências às enquetes que a Casa Espírita Ilha de Paquetá, a nossa querida SEIP, vem diariamente divulgando para os seus membros no YouTube. Então, vamos lá. No dia 21 de junho, segunda-feira de 2021, a SEIP fez a seguinte pergunta: quem ganhou o título de Kardec brasileiro pela sua atuação no Espiritismo no Brasil? E as opções foram Eurípides Barçanufo, que teve 0%, Adolfo Bezerra de Menezes, com 69%, Antônio Gonçalves da Silva, nosso querido Batuíra, com 3%. E com uma votação também bem expressiva, Francisco Cândido Xavier, com 29%. Justifica essa votação de 29% do nosso querido Chico pelo realmente a quantidade de livros que o Chico editou. Nós estamos beirando hoje aí aproximadamente 500 livros. 400 e poucos livros ele realmente editou quando estava ainda encarnado, e mais quase 100 livros de recortes de livros que já estavam pré-agendados. Então, hoje já quase 500 livros pelo Chico Xavier. Então, por isso, dessa votação expressiva de 29%. Mas a resposta correta é o Adolfo Bezerra de Menezes. Adolfo Bezerra de Menezes, 69%, foi considerado o Kardec brasileiro. E vamos lá, vamos às nossas fontes, vamos justificar essa resposta. Bem, eu trouxe aqui da enciclopédia, da Wikipédia, uma matéria que já está ali de título, né? O Kardec brasileiro, já se referindo ao Bezerra de Menezes. E ele traz ali um breve relato. Pela atuação destacada no movimento espírita da capital brasileira, no último quartel, quer dizer, no último quarto do século XIX, Bezerra de Menezes foi considerado um modelo para muitos adeptos da doutrina, etc., etc. É considerado patrono de centenas de instituições espíritas em todo o mundo. E eu ainda acrescento que eu conheço algumas instituições espiritualistas também. Tá? Bezerra de Menezes é o patrono de centenas de casas espíritas e de centenas de casas espiritualistas também. Então essa aí é a nossa fonte principal, tá? A Wikipédia, a enciclopédia livre, Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro. Eu vou deixar o link dessa enciclopédia fixado aqui no primeiro comentário. Quem quiser acessar e dar uma lida com calma na sua biografia é interessante. Agora, vamos tirar umas duvidazinhas, vamos raciocinar aqui junto. Allan Kardec, ele encarna em 3 de outubro de 1804 e desencarna em 31 de março de 1869. Bezerra de Menezes encarna em 29 de agosto de 1831 e desencarna em 11 de abril de 1900. Então, Bezerra desencarna bem mais à frente que Kardec, mas eles eram mais ou menos contemporâneos, tiveram juntos encarnados. Então, supor que
Bezerra é o Kardec brasileiro por ser o mesmo espírito, está totalmente fora de questão, tá? Não é essa linha de raciocínio, não. A linha de raciocínio é que Bezerra torna-se espírita em 1875, 6 anos após o desencarne de Kardec. E isso acontece quando é traduzido no Brasil o Livro dos Espíritos para a língua portuguesa, para a nossa língua mãe, né? Nossa língua pátria. Então, quando Bezerra tem acesso ao primeiro exemplar em português do Livro dos Espíritos, Bezerra torna-se espírita e dá continuidade no Brasil à divulgação da doutrina espírita aqui para gente. Então, Bezerra torna-se membro da Federação Espírita Brasileira. Ele, no futuro, ele vem a ser presidente. Ele abraça o espiritismo com muito fervor, né? Ele ganha, depois nós vamos ver isso mais à frente numa outra questão, o título de o médico dos pobres, porque ele era médico, era doutor, foi político, foi militar, mas ele abraça os pobres, dando consultas gratuitas, tirando dinheiro do próprio bolso para compra de remédios para aqueles mais necessitados. Então também Bezerra também faz muita caridade, por isso que ele foi confundido também como o apóstolo da caridade, título esse dado a Eurípides de Barçanufo, como nós já vimos numa enquete anterior. Mas esse é o motivo da confusão. Bezerra foi considerado o médico dos pobres, continuador da divulgação da doutrina espírita no Brasil. Por isso, Kardec brasileiro. E só para fazer mais um complemento, eu trouxe a seguinte informação. Segundo a revista O Reformador, Joaquim Carlos Travassos, quem fez a primeira tradução do Livro dos Espíritos. Não necessariamente aquele que traduziu para a FEB, que traduziu para a Federação. Mas foi justamente por intermédio da tradução, da primeira tradução de Joaquim Carlos Travassos, que em janeiro de 1875, Bezerra torna-se espírita. E por que eu trouxe essa curiosidade? Porque o nosso companheiro de trabalho aqui, que nos ajuda com essas enquetes, com essas perguntas e nos dá a orientação, o Éder Andrade, ele vem a ser amigo da família Travassos, que hoje estão em Angra dos Reis. Então ali acho que a sobrinha neta ou bisneta da família Travassos estão em Angra dos Reis, aqui no Rio de Janeiro, vêm a ser amigos do Éder Andrade, nosso parceiro, companheiro de trabalho aqui na doutrina espírita, aqui na SEIP, na Casa Espírita. Então, dessa forma, nós concluímos a resposta dessa questão, né? Que a SEIP fez de quem ganhou o título de Kardec brasileiro pela sua atuação no Espiritismo. Deixa eu botar aqui de novo. Tá, né? E com 69%, Adolfo Bezerra de Menezes. Essa é a nossa resposta oficial. Tá? Concluímos aqui e aguardem que logo em seguida teremos mais respostas para tirarmos a dúvida dos membros do canal da Casa Espírita. Fiquem com Deus. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, SEIP,
agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.